Eu me chamo Juni, esse é meu esposo Anderson. Nós somos a família Anacleto. Estamos aqui para gravar mais um devocional para casais. O tema de hoje é sendo os exemplos que os nossos filhos precisam. Você já parou para pensar nisso? Que exemplo de obediência você tem gerado na vida do seu filho? Shalom, meus irmãos. Gostaria de iniciar esse devocional lendo aqui João 8:28. Disse Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Esse texto que acabei de ler mostra que o exemplo que eu preciso ser não está em nós, que somos filhos, mas em Deus, que é Pai. Nós estamos diante de um tema de grandes desafios e tabus, pois assim como nós, nossos filhos romperam com a primeira lei do céu, que se chama obediência. Através do pecado, passamos a ter prazer em desobedecer. Nos tornamos independentes, sem a presença, sem a revelação e sem a intimidade do Pai. Nos tornamos rebeldes. Daí, transgredir se tornou algo tão natural. E nesse sentido, diante de tantas perguntas, ausências, falências, Deus nos chama para gerarmos e a partir daí passamos a ser referência de pais para nossos filhos, pois nossa missão é que através do nosso testemunho possamos apontar para Deus, o maior e perfeito Pai. E nesse processo de ensino, como a gente lida, com a disciplina dos nossos filhos. Eu quero ler aqui um versículo em Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. O que precisamos aprender e entender que correção não é agressão. A palavra de Deus ela é clara quando diz que devemos ensinar e corrigir os nossos filhos, mas essa correção deve gerar neles arrependimento ao erro cometido. Precisamos aprender com Deus, o Pai, a corrigir os nossos filhos em amor, porque essa correção não pode gerar nos nossos filhos raiva, rancor, ódio ou amargura, e sim arrependimento. E com isso eu entendo que só em Deus nós poderemos alcançar esse nível de correção, o que gera o arrependimento. E não é uma tarefa fácil, né? Com certeza. E como vamos ser esses exemplos, né? É muito mais do que palavras, rotinas que a gente tenta impor, né? Certamente existe uma carência de um pai que agora, e através de nós, será revelar Deus para os nossos filhos, né? E se nós conseguirmos, revelar Deus para os nossos filhos, a nossa missão, está concluída, né? E olhando para Jesus, que é o exemplo de filho perfeito, que nos foi entregue para que a gente voltasse a essa intimidade, com o nosso verdadeiro Pai, assim nós temos um Pai, que ele está, a função do Pai é afirmar o seu filho, O Pai ele foi chamado, ele, na sua concepção, a todo tempo ele precisa estar ali afirmando o seu filho. É o Pai que vai dizer quem o filho é, E o papel do filho é revelar o Pai, É até interessante porque dizem que filho feio não tem pai, Um exemplo é uma criança brincando, ela joga uma pedra numa vidraça, quebra
E aí, na hora, vamos falar, ó, é filho do Anderson, do Anacleto. Acabou de revelar o pai, né? Ou seja, não fez algo bom, teve um exemplo ruim, né? Revelou o pai. E para Jesus, né? Não havia como viver sem Deus, né? Pois, assim, uma coisa que a gente aprende, quanto mais íntimo um filho é com o pai, maior é a possibilidade dele obedecer, né? Quanto mais perto eu sou, mais obediente eu sou, né? A obediência não é algo opcional, mas é essencial, né? Assim como o ar que a gente respira, né? Essa obediência, ela vai estar ali atrelada, né, a tudo isso, né? E por que, né, eu obedeço? Porque esse pai me supre em tudo aquilo que eu preciso, né? O meu prazer está em ser meu pai, né? Em fazer o que meu pai quer para mim, né? E no processo de ensino, né, a gente chega à conclusão que a gente precisa se capacitar, precisa aprender com Deus, né, para assim, para ser, né, aquele exemplo que tanto a gente quer, né, ver em nossos filhos, mas na verdade quem precisa mudar, né, somos nós, né? Então às vezes eu quero que meu filho mude, mas quem precisa ser filho primeiro sou eu, né? E encerrando, né, esse devocional, gostaria que você separasse um tempo, né, de oração com a sua família, para que você, né, chame, né, essa identidade do filho, né, que revela Deus, né, como o teu pai, né, como o nosso pai, né? Precisamos a cada dia mais entrar nessa intimidade do pai, né, onde nós somos supridos em amor, né? E através do amor, a Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo medo, né? Até na correção, no ambiente do amor, não vai haver peso. Quando você corrigir seu filho, não haverá nenhuma imagem de agressão, mas sim de correção. Amém? Ficamos Amém. por aqui e shalom. Shalom.